Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao vídeo de utilidade pública. Esse vídeo é realmente um vídeo de utilidade pública porque uma das coisas que os alunos mais se queixam quando vão fazer exame de admissão é como fazer cálculos matemáticos sem a máquina calculadora. Para muitos alunos é muito difícil fazer operações de divisão, multiplicação. Se mesmo para fazer cálculo de divisão com números naturais é difícil, imagina com números fracionários. Então por isso que eu chamo esse vídeo de utilidade pública, porque ele traz um monte de truques, um monte de dicas, conforme vocês estão a ver aqui, truques matemáticos é o tema do nosso vídeo, da nossa aula número 1. Nós queremos dar muitos truques. Os truques foram usados por mim e por muitos alunos que eu preparei para irem fazer os exames de admissão e todos eles sentiram-se confortáveis para fazer aqueles cálculos sem máquina calculadora. Depois dessa aula, eu tenho certeza que tu vais te ver livre de máquina calculadora, porque nós, a Cienciando não ensina do mesmo jeito que é ensinado na escola, usando contas verticais e tudo mais. São realmente dicas que eu venho aplicando durante muito tempo, dando para os alunos, para eles aplicarem, e eles têm 100% de sucesso quando usam esses truques. Então, agora isso vem ao público, agora isso já não é mais segredo, não é só para os alunos que eu tenho dado no privado, todos vocês já podem ter essas dicas. Então eu espero que vocês façam um bom proveito dessa aula. Eu espero que depois dessa aula vocês se sintam confiantes para fazer os cálculos matemáticos nos exames sem depender da máquina calculadora. Vocês vão se surpreender com tudo o que está nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Provavelmente vocês vão notar aqui na tela algumas coisas meio desconfiguradas, porque eu criei esse PowerPoint, essa apresentação no computador, mas para aqueles que estão no nosso grupo do WhatsApp, sabem que não foi possível. Essa primeira aula era para ser uma aula do estilo live, mas não foi possível porque tivemos problemas com a internet, depois a live foi abaixo, então optamos por fazer uma aula no lugar da live. E, infelizmente não teremos mais a interação, eu não poderei ter o vosso feedback a tempo, então eu não poderei ter vossas dúvidas a tempo, mas tenham certeza que estarei pronto para responder as vossas dúvidas no WhatsApp, depois que vocês assistirem essa aula. Então, malta, é tudo. Vamos dever. Na verdade, eu falei isso porque eu estava a dizer que vocês vão notar uma certa desconfiguração nos designers que eu coloquei aqui. Vocês estão a ver truques matemáticos, depois o S embaixo. Tinha que ser truques matemáticos. Então, como a tela do... Eu estou a gravar agora na tela do telefone. Como a tela do telefone é um bocadinho mais pequena, ela não consegue colocar todas as letras na mesma linha, ok? É só por isso. Então não tive tempo para voltar a configurar o slide, essas coisas. Então perdoem isso e vamos começar. Então eu começo aqui com um slide que diz: vamos começar com o básico. Senhores, né? Não adianta nada eu vos dar logo a batata quente nas mãos, vocês começarem a pegar e... Não, vamos preparar a coisa, né? Vamos preparar as vossas mãos para pegarem essa batata quente. Então vamos preparar aí o lume, vamos descascar a batata e depois vamos fritar ou vamos assar a batata conforme vocês quiserem. Ou podemos cozer mesmo, quem gosta de uma batata cozida. Então vamos aos poucos, vamos começar do básico, malta. Onde tudo começa? Tudo começa, na verdade, nos conjuntos. Lembram o que eu disse, o que eu tinha dito sobre... Ok? Lembram o que eu tinha dito sobre a tela estar desconfigurada? Na verdade, aqui tinha que ter aqui onde eu coloquei essa chaveta azul, tinha que ter uma chaveta a fechar, só que eu acredito que ela passou para aqui, para baixo desse quadrado azul. Então vocês vão ter algumas coisas dessas, vão ter algumas configurações dessas, tá bem? Então tudo começa com um conjunto. Vocês, eu acredito, estão na 12ª, se alguém está assistindo esse vídeo, é da 10ª classe, então logo de cara, esse vídeo não é para ti, é para quem vai
fazer um exame de admissão, ou quem está na 12ª, ou quem está na 11ª. Então, até este momento, quem está na 11ª, 12ª já ouviu falar de conjuntos. E nós sabemos que os conjuntos são representados por chavetas, não é? Essa coisa azul que eu coloquei, ou essa coisa que está aqui, essas coisas são chavetas. E eu coloco dentro dessas chavetas, essa chaveta aberta e essa fechada, conjunto, que é para vos trazer a lucidez, para vocês verem que estamos a tratar de conjuntos. Então, bem aqui, eu tenho um quadrado, certo? Eu tenho um quadrado. E dentro desse quadrado, eu tenho subconjuntos, eu tenho números aqui dentro, certo? Nós temos esse subconjunto aqui, eu até vou mudar de caneta. Temos esse subconjunto aqui, onde temos o -3, -1. Percebam que isso não tem uma dada sequência. Devia haver -2 depois, mas eu coloquei o menos. Eu coloquei aí o menos 1. Então não há sequência nisso, tá bem? Não houve um erro. Então temos esse conjunto -3, -1, 0, 1, 2. Temos o conjunto 1, 2, 3. Temos o conjunto, este conjunto aqui agora. O conjunto -3, -2, -3 sobre 2, -0,5, 0, 1. E temos aqui o conjunto de baixo que é menos raiz de 2. Temos o outro elemento que é π. Então, temos outro elemento que é 1,34, 53, 5. Então, todos esses conjuntos, todos esses elementos, quis dizer, ou esses subconjuntos, fazem parte do conjunto dos números reais. Então, o conjunto de números reais é o conjunto maior, é o conjunto grandão, é o maior conjunto de todos que existe. Para os que já estudaram 12ª, sabem que existe um conjunto a mais, que é o conjunto dos números imaginários, que é representado pela letra C. E dentro do conjunto imaginário estão lá os conjuntos que têm raiz negativa. Para quem é mais espertinho, já sabe que não existe, por exemplo, raiz de -1. Com índice par, não existe. Então, mas para quem estudou 12ª, sabe que existe sim. E esses números estão dentro de um novo conjunto que vocês estudaram, que é chamado de conjunto dos números imaginários. Este tópico não pretende falar de conjunto dos números imaginários de jeito nenhum. Então é só mesmo para vos fazer lembrar que existe sim um conjunto fora o conjunto dos números reais, mas não faz parte do nosso escopo, não faz parte do nosso tema aqui. Então, para nós, o maior vai ser números reais. Conjunto dos números reais vai ser esse retângulo ou esse quadrado aqui. Ok, certo? Então, é isso. O conjunto maior é formado... o conjunto maior é formado por todos esses subconjuntos, todos os números que existem, e é chamado de números, conjunto de números reais. Então, depois, eu acabei ficando aqui num mute básico, porque não estava conseguindo passar o slide, então vamos ter alguns imprevistos por causa disso. Como eu estou a projetar no telefone, eu peço um pouco de paciência em vocês, porque não vai ser fácil trabalhar com o telefone, tinha que ser no computador, mas infelizmente não há condições. O computador não está a aceitar gravar, não sei porquê. Então, vamos mesmo com o telefone. Ok. Dentro do conjunto azul, nós temos um novo conjunto aqui, que é o conjunto verde. E conforme vocês estão a ver aqui, o conjunto verde, ele pegou em 3 dos subconjuntos que estavam aqui. Existiam 4 subconjuntos. 1, 2, 3 e 4. Então, o retângulo verde, o retângulo verde, ficou com 3 subconjuntos, que na verdade é formado por quê? Pelos números, tanto naturais, conforme vocês estão a ver aqui, temos os números naturais, 1, 2, 3, incluindo o 0, só que o 0 não está aqui,
quando eu estava a preparar o slide, provavelmente eu coloquei o zero, só que acho que não gravei nesse momento, não sei porquê. Então, temos aqui o conjunto dos números inteiros também, que são os números negativos e os números positivos, incluindo o zero. E depois temos os números racionais ou números com vírgula. Na verdade, os números racionais serão formados tanto pelos inteiros como pelos naturais, assim como os números que têm vírgula, tá bem? Mas nesse caso, esses números que têm vírgula devem ser números finitos ou números periódicos. O que é isso de números finitos? Vocês estão a ver um número, por exemplo, vamos lá tentar pegar aqui uma caneta, pode ser branco. Estão a ver, por exemplo, o número 1,5. Ele é finito porque ele tem fim. Não é um número, por exemplo, 6, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Esse número não acaba, continua. Estão a ver? Não acaba, continua. Então esse não é finito. Esse número não é finito de jeito nenhum. Então, quando ele termina, por exemplo, no 56 ou 580 e 568, esse número é finito. Ou também se ele tiver uma dízima. Pode ser infinito com uma dízima, por exemplo, um número que repete os mesmos algarismos, por exemplo, o número 68, o número 68, 68, 68, 68. Este número aqui, ele pode ser infinito, mas como ele está repetindo 68, 68, 68, chamamos ele de racional também. Ele pertence aqui ao conjunto dos números racionais, perfeito? Só porque ele está nos conjuntos de números racionais, só porque ele é periódico, tá bem? Perfeito. Então, depois disso, nós vamos ver aqui o conjunto. Estão a ver aqui, bem aqui a laranja. Nós temos o conjunto dos números irracionais, conforme está escrito aqui. Se esta aqui, a verde, é racional, esta aqui, a laranja, é o conjunto dos números irracionais. Então, racional e irracional. E eles não têm nada em comum. Como vocês estão a ver aqui, o verde está no seu retângulo e o laranja também está no seu retângulo. Então, não existe nada em comum. Os números irracionais e os números racionais não têm números em comum. Por exemplo, se vocês estiverem a trabalhar com um conjunto, então nenhum elemento dos números racionais pertence ao conjunto dos números racionais. Não existe relação entre eles. Mas juntos, quando você junta eles, quando você faz uma reunião entre o conjunto dos números racionais, reunir com o conjunto dos números irracionais, isso vai dar o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é a junção dos números racionais com os conjuntos dos números irracionais. Espero que isso tenha ficado. Então, depois, vocês têm aqui o conjunto a vermelho, que pegou. Lembram que nós tínhamos 3 subconjuntos no conjunto dos números racionais? Então, esta vermelho aqui, vocês forem a ver aqui, nós chamamos de conjunto de números inteiros. E o conjunto de números inteiros está aqui representado a vermelho. Ele engloba tanto os números negativos, assim como os números positivos. Então, inteiros são números que não têm vírgula, mas podem ser negativos, assim como positivos, certo? Perfeito. E por fim, nós temos o conjunto dos números naturais, que é este quadradinho que está aqui a preto, certo? Então, números naturais. E números naturais são todos os números positivos, incluindo o zero. Então, sobre conjuntos é isso. E por que eu quis dar esta introdução? É que, na verdade, os truques que nós vamos trabalhar serão truques que serão truques que vão pegar todos os números reais,
Mas nós vamos dividir esses truques em duas partes. Os números sem vírgula, que nós vamos chamar de números inteiros, e os números com vírgula, que podem ser tanto racionais como irracionais, ok? Perfeito. Então, vamos agora começar com os truques, que é a parte mais esperada. Aquela introdução foi necessária, talvez até para aqueles que nunca tinham entendido o conjunto, talvez já tenha ficado claro. Então, eu ainda acho que aquela introdução foi necessária. E nós vamos trabalhar agora com o quê? Vocês têm aqui trabalhando com números inteiros. Então, agora nós queremos trabalhar com números inteiros. Sejam eles positivos ou negativos, nós vamos querer trabalhar com esses números. Perfeito. Então, nós temos aqui, a primeira regra vai ser, o primeiro truque vai ser divisão de qualquer número por 5. Senhores, só para contextualizar uma coisa para vocês, a coisa é a seguinte. Geralmente, no exame de matemática, os números que vocês vão trabalhar com ele são números que vão te facilitar você poder fazer cálculos sem usar máquina. Só que você precisa conhecer esses truques que eu vou dar aqui. Tipo, esses truques que você vai ter aqui, na verdade, são exatamente as operações que saem nos exames. Ou seja, a maioria das operações que saem nos exames, ou uma boa parte das operações que saem nos exames, tem divisão de números por 5. Ok? Então, se você vai fazer imagina, você está a resolver ali um exercício e você está ali, de repente, tens uma divisão. Tenha certeza que 80 a 70% da resolução dos exames que tem a ver com divisão de números tem o número 5 a dividir em causa. Ele pode estar camuflado com um múltiplo de 5. Vocês sabem que múltiplos de 5 são o próprio 5, começando com 0, né? O próprio 5, o 10, o 15, o 20, o 25. Então, vocês terão esses números camuflados. Mas nós vamos começar do básico. Vamos começar com 5. Como dividir qualquer número por 5? Então, a dica mestre aqui vai ser a seguinte. Imaginem vocês têm o seguinte exercício. 60 por 5. Alguns já sabem que isso é 12. Depois, aqui, você tem 1550. Aqui eu tenho certeza que a maioria não sabe que isso dá 330. Então, são truques como esse. Como você conseguir ver que isso dá 330 em segundinhos, em fração de segundos. É isso que nós vamos dar aqui. Como vocês podem calcular, dividir um número que é menor que 5 por 5. Por exemplo, 3 é menor que 5. Como vocês podem ver isso? Eu de cara já sei que isso dá 0,6. Está aqui o 0,6. Mas eu quero que vocês também saibam isso. Como vocês podem saber isso? E eu coloco aqui que a dica é a seguinte. Multiplique o número que você tem, que está a ser dividido por 5, multiplique esse número por 2 e depois divide por 10. Olhem, vamos pegar no 60, só para vocês perceberem, vamos pegar, vocês não têm 60 por 5 ali? Então, a dica está a dizer o quê? A dica está a dizer o seguinte, multiplica o 60 por 2, divide por 10. Quanto é que dá 60 por 2? Ou 6, esse 0 aqui não importa. Quanto é que dá 6 por 2? 6 vezes 2 dá 12. Então, mais aquele 0 está ali. Então, depois divide por 10. 0 corta com 0. Então, o resultado dá 12. Então, estão vendo? A dica está a funcionar. Ok. Vamos lá ver isso a funcionar agora aqui para esse número gigante. Como é que vamos fazer? A dica está a dizer o quê? A dica está a dizer, pega no número em questão que você tem, multiplica por 2 e depois divide por 10. Vamos lá fazer isso. Como é que nós vamos multiplicar esse número por 2? Eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que vocês quiserem multiplicar um número por 2 e tipo o número é meio estranhozinho e vocês não conseguem saber de cara quanto é que dá essa multiplicação, separem
Separem as casas das dezenas, das centenas, dos milhares. Vamos lá, por exemplo, aqui separar esse número em 1550. Vamos separar ele em 1500 mais 50. Afinal de contas, 1500 mais 50 dá 1550, não é? E vamos multiplicar por aquele 2 e dividir por 10. Eu espero que vocês estejam a ver. Eu estou a usar aqui na tela. Então pode estar complicado para a vossa visualização. E como não estamos na live, eu nem sei se vocês vão conseguir ver ou não. Mas eu espero que vocês estejam a ver. Agora, vocês sabem que quando vocês têm parentes, pode fazer operar distributiva aqui, não é? Então vamos multiplicar 1500 por 2. Senhores, mais uma dica. Essa dica não está aqui no slide, mas vamos lá. Olhem, a dica quando vocês estão a multiplicar um número que tem zeros atrás, não usem os zeros. Multipliquem somente os números aqui, certo? Vão multiplicar 15 com 2. Depois vão acrescentar esses dois zeros. Simples quanto isso. Então, 15 vezes 2 é 30. Depois aumentam aqui zero. É por isso que 1500 vezes 2 dá 3000. Eu sei que a maioria sabe disso, mas para quem não sabe, tá aí a dica. 50 vezes 2 é 100, obviamente. Porque vocês vão multiplicar 5 vezes 2 vai dar 10. Então depois 10, aumentando aquele zero dá 100, não é? Depois dividam aqui por 10, né? Não esqueçam esse 10 está vindo da nossa dica aqui. Então, quando é que dá 3000 por 100? Vai dar 3100, certo? Então, como estamos a dividir por 10, vamos cortar 0 com 0 e vai ficar 310, conforme está aqui, 310. Então, essa é mais uma dica. Só para vocês verem que isso aqui funciona, vamos lá pegar um número qualquer. Como não estamos na live, eu vou usar um número que vem à minha cabeça. Por exemplo, agora estamos no minuto 22. Só que eu vou colocar por exemplo, 225, por exemplo. Quero dividir aqui por 5. Eu já sei qual é a dica. Eu multiplico aquele número por 2 e divido por 10, certo? Eu já sei que se eu separar o 225 por 200 mais 25, eu vou ter 200 vezes 2, 400, 25 vezes 2, 50, então por 10, 400 mais 50 vai me dar 450, então por 10 eu vou cortar, 450 por 10 vai ficar 45. Então eu descobri logo que 225 por 10, por 5 dá 45. Então essa é a dica top, meus amigos. Muitos, tenham certeza, muitos dos exercícios que vocês vão encontrar têm divisão por 5. Então quando vocês encontrarem um número que está a ser dividido por 5, usem essa dica, ok? Agora, como dividir um número menor que 5 pelo próprio 5? É a mesma regra, não foge. É só multiplicarem o número que está ali em cima por 2, depois dividir por 10. 3 vezes 2 vai dar 6, então 6 por 10, vocês já sabem que isso aqui é 0,6. Não é coisa de nós discutirmos isso. Então, essa é a dica. Divisão de qualquer número por 5. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, vamos passar para a próxima dica. Depois nós vamos fazer um vídeo a pegar exercícios do exame da admissão, a calcular diretamente com vocês, para vocês verem que isso se aplica no exame da admissão, ok? Próximo slide. Divisão por potência de 2. Uma das divisões também que mais sai são divisões por potência de 2. E quando eu falo divisão de potência de 2, na verdade, o que são potências de 2? São o próprio 2, que é 2 elevado a 1, o 2 elevado a 2, potência, né? Potência. O 2 elevado a 2, que é 4, o 2 elevado a 3, que é 8, números como esse, 16 e tal. Então, quando vocês têm uma divisão, por exemplo, 1 milhão dividido por 8, como é que vocês operam isso? Então, essa é a dica de agora. Como dividir 1 milhão por 8, certo? Como dividir 1 milhão por 4, como dividir 1 milhão por 2. Então, a dica é essa, para esse slide, certo? Então, vamos lá. Como fazer isso? Como dividir qualquer número por 10? Eu escrevo aqui. Então, eu escrevo aqui que aqui não tem histórias. Não há histórias para isso. Ok? Vocês sabem que 60 dividido por 2 é 30. Para vocês dividirem qualquer número dividir qualquer número por 2
é na verdade procurar a metade desse número. Porque imaginei que vocês têm 15. Vocês querem dividir 15 por 2. Qual é a história aqui? Eu só vou vos dar uma dica quando o número não é par, porque aqui vocês têm número par, 60 é par. Agora, como dividir um número que não é par? Vocês vão separar esse número em quantidade de números pares. Por exemplo, vocês vão separar aqui, o 15 é 14 mais um. E geralmente sempre vai ser uma coisa do gênero, né? Então, vocês vão dividir o 14. Vocês sabem que se vocês estão a somar aqui esses dois números no numerador, vocês podem somar e deixar cada um com base 2, não é? Então, 14 por 2 é 7. E 1 por 2, metade de 1 é 0,5, né? Então, 0,5. Então, quer dizer que 15 por 2 seria o 7,5. Ok, muito bem. Agora a coisa vai aquecer. E se tivéssemos 4, como é que seria? Não há também muita história. Na verdade, a dica que eu vou vos dar aqui é assim. A dica é assim, é esta aqui. Fatorize o número que seja a potência de 2. Como assim devem fatorizar o número? O que é 4? Porque quando nós temos potência de 2, quer dizer que nós escrevemos esse número por múltiplos de 2. Então, aliás, múltiplos de 2 não. Seria meio que multiplicar 2 por 2 por 2 até chegar nessa quantidade. Então, 4 é 2 vezes 2. Então, na verdade, quando vocês estiverem a dividir, por exemplo, temos aqui o 1550 por 4. Então, o que vocês vão fazer, na verdade, é dividir esse 4 em duas partes, que seria o 2, 2. Dá 1500 por 2 por 2. Então, Dan, como operamos aqui? Muito simples. Vocês primeiro vão operar o primeiro 2, ok? Então, vamos fazer uma operação por parte. Quanto é que dá 1550 por 2? Senhores, eu já disse para vocês, quando vocês... Por exemplo, lá eu tinha falado na multiplicação, mas agora há pouco eu também dei um exemplo de 15 por 2, não é? Que eu disse separem 14 mais 1. Então, aqui vocês vão dar a mesma dica. Se você tem 1550 por 4, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer 1550 por 2 vezes 2 aqui embaixo. Então, o 1500 vamos separar, vamos fazer 1500 mais 50. Vamos dividir ele primeiro por 2. 1500 por 2, se vocês quiserem, podem dividir o 15 por 2, que agora mesmo já vimos que é 7,5. Só que 7,5, mais depois daqueles dois zeros que formam 100, vai ficar o quê? Cada zero aqui passa um número para frente. Então, se eu multiplicar 7,5 vezes 10, 100 é 10 vezes 10, não é? Se eu multiplicar 7,5 vezes 10, vai ficar 75. Depois vezes 10 vai ficar 750. Então, cada zero faz um número para passar para frente da vírgula. Então, nós vamos ter aqui 1500 mais 50 por 2. Então, 1500 por 2 é 750. 50 por 2 é 25. Então, lembra que ainda temos que dividir por outro 2. Então, a dica é essa. Quando vocês tiverem um número que é potência de 2, vão fatorizar o número. Vão dividir primeiro por 2, depois por 2, depois por 2. Porque fica muito mais simples vocês irem dividir por 2, por 2, por 2. Porque vocês sabem que é a metade dos números. Então, vocês vão reduzindo até chegar num número menor. Então, vamos lá. Temos aqui 700 e... Vamos dividir de novo. 750. Vamos separar 700 e vamos separar 50 aqui e aquele 25, não é? Estamos a dividir por 2. 700 por 2 é só dividir em 7 por 2. Quando é que dá 7 por 2? Quem disse 3,5 ainda está fresquinho. Então, só que por causa desses dois zeros, vamos, em vez de ser 3,5, vai ser 350. Depois, 50 por 2 é 25. Depois, e agora? Esse aí é bom. Quando é que dá 25 por 2? Já expliquei, senhor. Separam 24 mais 1. Dividir por 2. 24 por 2, quando é que dá? Vai dar 12. Então, mais 1 por 2 vai dar 0,5. 1 por 2 tem que estar na vossa cabeça que dá 0,5. Então, 12 mais 0,5, logo de mão vocês já sabem que isso vai dar 12,5. Então, a soma disso aqui vai dar quanto? Vamos colocar aqui. Essa tela, não sei se vão... Então, temos 350 mais
25, mas eu até vou apagar. Eu espero que vocês tenham fixado essa telinha aqui com esses números, mas eu vou apagar tudo agora. Então tínhamos visto aqui que 700 mais 50 mais 25 por 2 vai dar 700 por 2, 350, mais 50 por 2, 25, mais 25 por 2, 12,5. Então já não há mais divisões. Vamos somar agora. 350 mais 25 vai dar 300. É só somar 50 com 25. Vocês sabem que isso dá 75. Então vai dar 375 mais 12,5. Então, 75 mais... Por que eu estou a somar só 75 com 12? É que esse 3 representa a casa das centenas. Então eu estou a somar a casa das dezenas só, ok? Que seria o 12 com o 75. Então, 12 com 75, ou somar 7 primeiro com 1, que vai dar 8. Depois somar 5 com 2, que vai dar 7. Então, depois aumentar um vírgula ali. Então vai ficar 300. Esse 7 com 1, esse 7 com esse 1 vai dar 8. Esse 5 com esse 2 vai dar 7. E depois e meio, que é este resultado aqui. 387,5. É claro, o Denison levou muito tempo, mas por que o Denison levou muito tempo? Porque Denison está a explicar passinho por passinho. Senhores, se fosse eu a calcular isso, eu não levaria 30 segundos, não levaria 10 segundos. O cálculo é muito rápido. Vocês só precisam praticar e praticar, que dentro de alguns diazinhos vocês já estão a resolver isso aqui até a dormir, tá bem? Perfeito. Agora tentamos com um número básico, tentamos com um número gigante, vamos tentar com, naqueles casos de números pequenos, de números menores que a própria base. Como fazemos aí? Ok? Estou a perceber que cometi um gafe aqui, eu coloquei 0,6, mas isso é por causa do outro slide, então desculpa aqui, retifiquem. Na verdade a solução é essa aqui. Então vamos lá, como é que nós encontramos essa solução? A primeira coisa que vocês vão querer fazer, senhores, quando o número é menor, vocês vão querer emprestar casas. Como assim, Dan? Façam o seguinte, ao invés de colocar 3, vão colocar 30 ou 300. Vamos lá pelo 30, para não fazermos muitos cálculos. Quando eu disse, acabei de emprestar, né? Eu vou emprestar. É menos, fiz um empréstimo. Não, vamos lá fazer um empréstimo. Controlem-se um empréstimo que eu fiz. Depois eu tenho que pagar isso. Ou seja, eu emprestei um 0. Ou multipliquei um número por 10. Então depois tenho que dividir um número por 10 de novo. Então, conforme vocês estão... Eu quero dividir o 3 por 8. Então eu acabo de emprestar o 3, o 0 no 3 para ficar 30. E quero dividir por 8. O que é que eu vou fazer? A regra é a seguinte. Fatorizar embaixo. Então 30... 2 vezes 2 vezes 2. Então, 30 por 2, vocês já sabem que 30 por 2 é 15. Então, fica 15 sobre 2 vezes 2. Porque já usei um 2. Então, vocês já sabem que 15 por 2 é 7,5. Não é? Então, só sobra-nos mais um 2. Então, vocês vão separar aqui. 7 por 2 mais 0,5 por 2. 7 por 2, vocês já sabem que dá 3,5, certo? Como é que eu sei disso? Senhores, lembram que é só separar quando o número é ímpar. É só separar 6 mais 1. Então, 6 por 2, 1 por 2, mais 0,5 por 2. Quanto é que dá 6 por 2? 3. Quanto é que dá 1 por 2? 0,5. Quanto é que dá 0,5 por 2? Dá 0,25. Como assim, Dani, dá 0,25? Vocês devem imaginar nos números que estão atrás do zero, que estão depois da vírgula, vocês devem imaginar como se eles tivessem zeros à frente dele. Por exemplo, o 0,5, vocês devem imaginar como se ele fosse 0,50. Então, se eu dividisse o 50 por 2, quanto é que ia dar? Ia dar 0,25. Na verdade, é tipo 0 por 2 é 0. Então depois vocês dividem esse 50 que está aqui atrás, 50 por 2 é 25. É daí que vem o 0,5 dividido por 2 é 0,5. É como se fosse um 50 aqui. Acrescentar zeros lá não muda nada, ok? Eu já explico o porquê. Então a solução final aqui vai dar quanto?
Temos aqui o 3, temos aqui o 0,5, temos aqui o 0,25. Então, como o 3 representa as unidades, ele não tem ninguém para somar. Tem 0 aqui, tem 0 aqui. Vai ser 3 mais 0 mais 0. Fica 3. Então, depois, estão a ver aqui, depois da vírgula, nós temos 5 e aqui temos 2. Então, vamos somar 5 com 2, que vai ficar 7. E depois, aqui tem 0, porque é 50, e aqui tem 5. Então, 0 mais 50 vai dar... 0 mais 5 vai dar 5. Então, essa divisão vai dar 3,5. Mas que divisão é essa? Essa divisão é 30. Essa divisão é 30 por 8, que deu 3,5. Lembram do que eu falei no início? Nós emprestamos uma casa. Nós tínhamos 3 por 8 e nós temos que isso aqui é equivalente a dizer 30, ou vamos fazer 30 por 8. Então, acabou de dar 3,75. Então, como eu emprestei uma casa, eu vou ter que cobrar. Lembram daquele que estava aqui? Então, o que é cobrar? Cobrar é passar uma casa. Já que eu emprestei uma casa, eu vou passar uma casa para trás da vírgula. Então, como eu aqui só tenho 3,75, é o 3 que há de vir para aqui. Isso é que é cobrar. Então, eu vou ficar com 0, porque o 3 como passa para lá aqui já não vai ter nada. Vai ficar 0,375, que é o nosso resultado aqui. Então, é assim como vocês vão fazer a divisão por 2. Passemos para o próximo slide. Multiplicação de números por 9. Essa também é muito top. Eu coloco aqui números por 9 ou equivalente. Eu já vou explicar o que é essa coisa de equivalente, ok? Como multiplicar um número por 9? Vocês podem parecer engraçado, mas eu logo de cara já sei que 21 vezes 9 é 189. Parece brincadeira, vocês podem não estar acreditando, tipo, não é possível. Como ele sabe que 21 vezes 9 é 189? Senhores, a dica é a seguinte, vejam a dica aqui, acompanhem comigo. Multiplique o número por 10. Tá vendo? Multiplique o número por 10. Peguem no 21 e multipliquem por 10. E volta a subtrair o mesmo número. Funciona com outros números. Esse preto aqui, essa parte preta eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso aqui. Mas peguem a dica. Não é 21 que vocês têm. Essa dica é muito top, é muito interessante. O exercício está dizendo assim, multipliquem por 10 essa cena. Já queria falar bujarda. Multipliquem por 10. Vocês já sabem que 21 por 10 é 21 vezes 10 é 210. Depois ele diz o quê? Depois de multiplicar por 10 faz o quê? E volta a subtrair o mesmo número. Então, 21 vezes 10 é 210. Agora subtrai o próprio 21. Subtrai o próprio 21. Então, no 210, vamos tirar 21. Primeiro, claro, nós vamos tirar 20, não é? Ou primeiro, o que é 21? 21 é 10 mais 1. Então, vamos lá primeiro tirar 10. Quanto é 210 tirar 10 é quanto? É 200, né? Parabéns para quem diz isso. Agora, 200... Vamos, já tiramos esse 10. Vamos tirar mais um 10. 200 tirar 10 é quanto? É 190. Vamos tirar mais esse 10. Depois temos que tirar 1. Vamos tirar esse 1. Vai ficar o quê? 189. Estão a ver? O resultado é esse aqui. Dica top para vocês matarem exercício. Não é para vocês andarem... porque fazer contas verticais. Não há nada disso. E meus senhores, isso funciona absolutamente para qualquer número. Multiplicação. Aqui já estamos na multiplicação. Lá estávamos na divisão. Mas isso funciona para qualquer número. Vamos lá. Eu até vou fazer uma dica para vocês. Quanto é que eu... Vocês podem fazer isso com 81, com potências de 8. Vamos lá multiplicar... eu vou pegar números pequenos aqui para não sofrermos muito. Vamos lá pegar 8, por exemplo. Queremos multiplicar 8 por 9. Queremos multiplicar 8 por 81. Vocês já sabem que 81 é 9 vezes 9, certo? Então o que vocês podem fazer? Vocês podem primeiro operar aqui no 8 vezes 9. Vocês já sabem.
não precisam conhecer tabela, senhores, da boada, não precisa. Usem a dica que eu dei aqui, multiplica 8 por 10, estou a pedir, é 80, sim, é 80, parabéns. Agora faz o quê? Subtrai o 8. Quanto é que dá isso? Isso vai dar 72, já viram? 8 vezes 9 é 72. Com que dica? Com a nossa dica mestre de multiplicar números por 9. Então, como era 8 vezes 9 vezes 9, isso nós já sabemos que dá 72. Então agora vamos fazer o quê? Vamos voltar a multiplicar por 9. Qual é a dica? Multiplica esse número por 10. Dá 720. E multiplicar por 10 é uma dica mestre, porque é muito simples. Multiplicar um número por 10, basta acrescentar um zero. Ou se tiver vírgula, passar o número que está atrás da vírgula para frente. E agora volta a subtrair desculpem. Como eu estou no telefone, estão a entrar mensagens. Ou eu posso apagar esse... Eu posso... desligar meus dados móveis. Então... agora estamos a fazer aqui 720 menos 72. Então... isso vai dar quanto? Vamos usar aquela dica. O que é 72? É... Por exemplo, 50 mais 20 mais 2. Só estou a separar. Então, vamos lá primeiro tirar esse 20 aqui. Vai ficar 700. Agora vamos lá tirar 50. Aqui tiramos 20 aqui. Eu espero que vocês estejam percebendo que já fiz um pouco de confusão. Então, vamos lá apagar aqui. Aqui era 72. Já tiramos 20, agora vamos tirar 50, vai ficar 650. Então já está 50 também. Agora vamos tirar o 2. Tirando 2 vai ficar 648. Podem confirmar na máquina de calcular. 8 vezes... Eu coloquei dividir. 8 vezes... 81 realmente vai dar 648. Podem pegar aí na máquina de calcular, vão confirmar o que eu estou a dizer. Então são essas as dicas médias. Vamos lá pegar com um número um pouco mais tough aqui, com 9. Como é que vamos fazer isso? Opa, já passamos para outro slide. Que isso, minha gente? Então, vamos fazer o quê? Vamos multiplicar 1550 por 10 vezes 10. Depois vamos extrair o próprio 1550. Conforme vocês estão a ver, está aqui a dica. Então, vamos lá. 1550 vezes 10 é só acrescentar mais um zero ali à frente. Vai ficar 15.500. Tirar 1550. Como é que nós vamos fazer? Vocês já sabem, até essa aqui que nós vamos operar casa por casa, não é? Como vocês estão a ver, essa aqui há de operar com essa aqui há de operar com este há de operar com este e este há de operar com este. Então, o 1 vai ficar intacto. Depois, quando é que dá 5? Espero que estejam a perceber esse 5 da onde. Queremos fazer 5 tirar 1 aqui, tá bem? Então, 1 aqui, 5 tirar 1, 4. Depois, depois 5 tirar 5, ia cair para 4 também. Não, ia cair para 0. Então ia ficar assim. Só que depois queremos tirar. Ok, até eu vou usar aquela minha dica. Temos 1500, 15.500. Queremos tirar o quê? 1550. Primeiro vamos tirar 1000, depois vamos tirar 500 e depois vamos tirar 50, não é? Vocês sabem que 1550 é formado por 1550, não é? Então vamos lá, no 15.000 vamos lá tirar 1000. Vai ficar quanto? Vai ficar 14.000. Só que temos 500 ali, não é? Perfeito. Estão gostando da dica, né? Então, agora já tiramos o 1000. Vamos tirar o 500. Vamos tirar o 500. Já sabem que 500 já sai com 500. Há de ficar 14.000. Ok, já tiramos 14.000. Agora só falta
Já tiramos 500, eu quis dizer. Só falta tirar 50. No 400 tirar 50, fica 350. Então, perdão. Opa, será que eu fiz coisas que não devia? Sim, fiz. Não é 1500. Aqui não é 1500. É 14.000 que nós queremos tirar 50. Então, é óbvio que isso aqui vai dar o quê? No 4.000 nós queremos tirar 50. É claro que isso vai dar 13.950. Porque se eu aumentar um 50 aqui, volta a ficar 14.000. Então, tá aqui está a solução. Então é assim como vocês vão multiplicar qualquer número por 9, guys. Qualquer número por 9 é assim como vocês vão fazer. Ok. Então, eu tinha dito que isso funciona com qualquer número, essa dica. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem vocês que eu vou pegar nesse 21 e agora eu quero multiplicar por 8. Como é que nós vamos fazer? Até esse momento, quem é esperto já percebeu que essa dica de multiplicar por o número por 10, depois subtrair o próprio número, na verdade é o que está escrito aqui. O que é 9? 9 é 10 tirar 1. Então, quando você distribuir o 21, você vai ter 21 vezes 10 menos 21 vezes 1. É por isso que eu dizia no exercício, multiplica por 10 e subtrai o mesmo número, certo? Então, o que vamos fazer aqui no 8? O que é 8, senhores? 8 é 10 tirar 2. Então, quando você distribuir o 21, vai ser 21 multiplicar por 10 vezes 21 vezes 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 21 vezes 10, que fica 210. Só que vamos tirar o dobro de 21, que vai ser 42. Então, agora no 210 queremos tirar o dobro. Queremos tirar 21 com 21. Logo de mão, já sabemos que tirar 21, já que temos 210 menos 42. Mas o que é 42? 42 é 21 mais 21, né? Então, tirar 21 duas vezes. Então, já vimos que 210 tirar 21 é 189. Então, menos o outro 21 vai ficar o quê? Lembram da dica? O que é 189? 189 é 180 mais 9. E nós queremos tirar 21. Então, vamos tirar 20, depois vamos tirar 1. Perfeito. Eu espero que vocês estejam a entender as dicas para vocês matarem o exercício. É separar os números. Resolver parte por parte. 180 tirar 20. No 80 tirem 20, senhores. Fica 60. Não, fica 160. Já tiramos 20, senhores. Agora, ficou 60 mais 9. Tirar 1. Vamos lá no 9 tirar 1. Vai ficar 168. Quer dizer que 21 vezes 9 dá 160. 21 vezes 8 dá 168. Simples quanto isso. Perfeito. Então, essa foi a nossa... Então, vocês podem tentar isso com 7. Como é que seria com 7? 21 vezes 7 seria 10 tirar 3, porque 7 é 10 tirar 3. Então, vamos fazer 210 tirar 21 mais 21 mais 21. Tirar por parte, certo? Se fosse 6, iam fazer 10 menos 4. E depois iam fazer 210 tirar 21, 21, 21, 21, 4 vezes. Tá aí a dica. Vamos passar para o próximo slide. O próximo slide, ainda estamos a trabalhar com números inteiros. O próximo slide é quadrado de números que terminam com 5. Senhores, alguns dos exercícios que vocês vão encontrar que tem a ver com quadrado, tipo um número ao quadrado, geralmente esse número que está elevado ao quadrado termina com 5. Então aqui vai a dica mestre para vocês não baterem a cabeça. Pelo menos vocês têm que conhecer quadrado de números de 1 até 10. Pelo menos. Saber que 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 36, 64... na verdade saltei o número. De 64 é 8. 36, 49, 64... 81, 100. Tem que saber isso, ok?
Ok, agora números que terminam com 5. Então, ver, eu trago alguns números aqui. Pode ser o 15 ao quadrado, temos o 35 ao quadrado, o 155 ao quadrado. Então, como é que nós vamos fazer aqui? A dica mestre está aqui. Primeiro vamos ler a dica. A dica diz assim: some ao primeiro algarismo ou aos primeiros algarismos do número e volta a multiplicar pelos mesmos algarismos retirados. Ao resultado, coloque como cauda. Ok. O que eu escrevi aqui está uma coisa que não dá para entender, mas ok, eu vou vos fazer entender. A dica é a seguinte: quantos algarismos tem o 15? 2, né? Vocês nunca vão mexer no 5. Esqueçam 5 por enquanto. Só peguem nos números que estão aqui à frente, aqui, tá bem? Nesse caso, é só 1. Então, o que eu estou a dizer aqui nessa dica é o seguinte: naquele 1 que vocês pegaram, peguem no 1, não é? Depois somem 1 a ele, tá bem? Agora volte a multiplicar pelo 1. Depois, no fim, no resultado que você tiver, coloque 25 como cauda, tá bem? Então, quando é que vai dar isso aqui? Somar 1 mais 1 dá 2, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, no fim, como cauda, coloque 25. Este aqui é que é o resultado de 15 ao quadrado. Então, quer dizer que 15 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado é igual a 225. Eu vou fazer isso com um número que vocês conhecem muito bem, que é o 5, tá bem? 5. 5 tem que número à frente? 0. Então, o que nós vamos fazer como dica? A dica diz: pegue no número, some 1, depois multiplique pelo próprio número. Ok. 0 mais 1, 1. 1 vezes 0, 0. Depois, coloque 25 como cauda. Então, 0,25 é o próprio 25. É por isso que 5 ao quadrado vai dar 25. Então, temos aqui, mas se vocês também têm máquina de calcular, então logo vocês podem usar a máquina de calcular para confirmar o que eu estou a dizer. Vamos lá pegar o 35. 35 como é que fica? Qual é o algarismo que está à frente? É o 3, né? Então vamos fazer o quê? Vamos abrir parênteses, vamos pôr 3, depois vamos somar 1. Depois vamos fazer o quê? Vamos multiplicar pelo próprio 3 que estamos a analisar. E por fim, como cauda, vamos colocar 25. 3 mais 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, quer dizer que vamos ter 12, depois 25. 1225 é 35 ao quadrado. Aqui está o resultado. Peguem na máquina de calcular e confirmem. Perfeito. Vamos fazer agora com números mais gigantes. Vamos aquecer isso. Temos agora 155 ao quadrado. Como termina com 5 e temos dois algarismos agora, vamos fazer o quê? Vamos pegar no 15, vamos somar 1 e depois vamos multiplicar pelo próprio 15. Perfeito, vamos fazer isso. 15 mais 1, 16. Então, agora, 16 vezes 15. Aqui vai mais uma dica. Senhores, vocês estão a multiplicar 15 por 16. Estão a ver que 15 é... até vamos usar uma... Eu usei uma dica aqui. Talvez 16, eu fiz 16, é 15 mais 1. Mas eu vou dar uma dica mais top ainda, para usarmos o que já tínhamos usado lá no primeiro slide. O que é 15? Vamos pôr 16 vezes 15. O que é 15? 15 é 10, só que agora não vamos fazer 10 menos, como tínhamos feito lá. Vamos fazer 10 mais 5, que vai dar 15. Agora vamos fazer o quê? Peguem a dica, vamos lá. 16, estamos fazendo 16 vezes 15. Estamos a dizer que 16, 15 é 10 mais 5. É muito bom multiplicar qualquer número por 10. Então, quando é que vai ser 16 vezes 10? É 160. É só aumentar 0. Agora queremos multiplicar 15 por 5. Tcharam! Lembram quando eu disse que no exame saem múltiplos de divisores de... Como dividir? O primeiro slide falava de como dividir números por 5. Agora, como multiplicar números por 5? Lembra que no primeiro slide, quando vocês dividiam por 5, vocês faziam o quê? Multiplicavam o número por 2, depois dividiam por 10. Aqui, como é multiplicação, vocês vão fazer ao contrário. Como assim ao contrário? Já não vamos multiplicar por 2 e dividir por 10. Vamos multiplicar por 10 e dividir por 2. Ao contrário agora. Então, 16 por 2 dá quanto? Dá 8. Quem é esperto já sabe. Depois, 8 vezes 10, 80. Já está resolvido. Quer dizer que
16 vezes 15, na verdade, é 160 mais 80. Quanto é que dá 160 mais 80? Se vocês forem a somar, é só somar em 16 mais 8. Tá vendo? Um monte de dicas que eu estou a dar. 16 mais 8 é quanto? Coloquem no 16, aumentem 4. Senhores, tá aqui dicas aqui. Tá aqui dicas aqui. O que é 8? 8 é 4 mais 4. No 16 põem 8, fica 20. Somem mais 4, fica 24. Já está resolvido. Só que não esqueçam que estamos a, não esqueçam, né? Que estamos a somar 160 mais 80. Então, nós somamos 16 com 8. Na verdade, isso vai dar 240 e não 24, ok? Então, tá bem claro que agora aqui, só para vocês não perderem fio de pensamento, estávamos a multiplicar o quê? Estávamos a fazer 155 ao quadrado, né? Então, pegamos nesse aqui e fizemos o quê? 15, somamos 1, depois multiplicamos pelo próprio 15. Vimos que é 16 vezes 15, que acabamos de ver que dá 240, certo? Então, 240 é aquela nossa parte da frente. Depois, na cauda é o quê? Cauda é 25. Quer dizer que 155 ao quadrado vai dar 24.025, conforme vocês estão a ver aqui. Usem máquina de calcular e confirmem isso, ok? Essa é a nossa dica para quadrado de números que terminam com 5. Qualquer número que tiver 5 é assim como se resolve. Perfeito? Perfeito. Ok? Então, perfeito. Agora vamos para o próximo slide. Multiplicação de dois números iguais. Senhores, como multiplicar dois números iguais? Estão vendo 9 vezes 9. É verdade, vocês já sabem que 9 vezes 9 é 81, mas eu quero vos mostrar com truques, né? Que é para depois usarmos com números grandes. Certo? Porque como vocês sabem que 9 vezes 9 é 81, eu quero vos mostrar com truques. Ok. Até agora, nós já tínhamos visto o seguinte. Primeiro vamos para a dica. Antes de mais nada, vamos para a dica. A dica diz o quê? Diz que sempre que você tiver números iguais a se multiplicarem, use o seguinte caso notável. Vocês achavam que nunca iam precisar de aplicar caso notável? Está aqui. Estamos a usar caso notável para fazer meros cálculos. Então, esse caso notável é quadrado da soma, e ele diz que você tem que fazer o quadrado do primeiro, multiplicar os dois números e depois voltar a multiplicar por 2 e depois somar ao quadrado do segundo. O que nós já descobrimos até agora com 9, ou multiplicar números, nós descobrimos que nós podemos separar, fazer uma subtração com 10. Vimos que 9 é 10 tirar 1. Então, já que é 9 vezes 9 vezes 9, vamos fazer 10 tirar 1 para os dois sítios. Conseguem ver agora que estamos presentes ao seguinte caso notável? 10 menos 1 ao quadrado. Então, não é esse caso notável aqui, só que aqui com menos ao invés de mais. Não é? Então, é claro que aqui vamos aplicar menos também, né? Então, se esse é o caso notável, vamos matar um exercício agora. Como é que vai ficar? Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? É 10. Então, vamos fazer 10 ao quadrado. Menos 2 vezes o produto de quem? De 10 com 1. 10 vezes 1 é óbvio, 10. Então, mais o que? Quadrado do segundo. Quem é o segundo? 1 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado dá quanto? Dá 100. Depois, 2 vezes 10 dá quanto? Dá 20. Depois, temos 1 ao quadrado que é 1. Agora, 100 tirar 20, 80. Depois, mais aquele 1 fica 81. Provamos que 9 vezes 9 é 81. Claro, senhores. Seria trabalho de Maracuã usar isso para números pequenos. Não há necessidade de usar para números pequenos. Vamos usar para números grandes. Vamos lá. Agora temos o 155 vezes 155. Como é que nós vamos fazer isso? Conforme vocês estão a ver aqui, 155 nós podemos separar. Eu aqui preferi separar 100, certo? Aqui está escrito menos. Não está correto isso. Não está correto.
Ok, houve uma falha aqui nesse slide, mas vai ser 100 mais 55, tá bem? 100 mais 55 ao quadrado. Então vamos usar o caso notável. Vai ser o quê? Vai ser quadrado do primeiro vai ser 100 ao quadrado. Isso facilita porque é muito simples encontrar quadrado de números que sejam, por exemplo, 10, 100, 1000. É só aumentar zeros. Ou quadrado de números que tenham zeros, né? É muito simples encontrar esse número. Então, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 100 vezes 55, mais 55 ao quadrado. Então, 100 ao quadrado vai dar 10.000. Depois, 100 vezes 55 vai dar 5.500 vezes 2. Mais 2 vezes 5. Então, esse número é gigante. 5.500 5.500 mas até agora vocês já viram quanto é que dá 55 ao quadrado. Como é mais uma oportunidade de nós aplicarmos aquele nosso cálculo, né? Quando o número termina com 5. 55 ao quadrado vai ficar o quê? Qual é a dica? A dica é pegar no 5, este aqui, somar 1, multiplicar pelo próprio 5 e depois colocar a cauda de 25. 5 mais 1, 6. 6 vezes 5, 30. Então, 30 por 25 fica 3.025. Então, este é que é o valor de 55 ao quadrado. Então, temos aqui 3.025. Depois, aqui temos 10.000. Então, 10.000 mais 5.500 vezes 2. Já sabemos como multiplicar qualquer número por 2. É só fazermos o que? Separar 5.000 com o 500. Multiplicamos ele por 2. 5.000 por 2 vai dar 10.000. Depois 500 por 2 vai dar 1.000. Então, a soma de 10.000 com 1.000 fica 11.000. Então, mais 11.000. 11.000 e por fim 3.025. É óbvio que alguns de vocês já viram qual é o resultado, só que eu tenho que colocar aqui tintim por tintim, porque alguns não vão perceber. Então, temos 10.000 mais 11.000. É só somar 10 com 11, fica 21. Depois, somar 3, fica 24. 24.000. Depois, no 24.000 e 25, ok? Na verdade eu tinha colocado aqui o valor correto, mas com os sinais incorretos aqui, tá bem? Os sinais estão, mas depois eu retifico aqui. Foi um problema, na verdade, quando eu estava a editar o PowerPoint, ok? Mas vocês já perceberam uma coisa? Que esse 24.025, usamos essa regra de multiplicação de números iguais, mas bate exatamente com o mesmo número que nós encontramos usando aquela regra de quadrado de números que terminam com 5. Estão a ver? Epa. Estão a ver bem? Estão a ver bem aqui? Não temos 155 ao quadrado, que deu 24.025. E aqui não temos 155 ao quadrado, que deu também 24.025. Então as duas regras servem, tá bem? Perfeito. Aqui desse lado temos 23 vezes 23. 23 vezes 23 vai ser 20 mais 3 ao quadrado, né?
Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer quadrado do primeiro. Como é 20 ao quadrado, é por isso que eu disse, é muito simples fazer quadrado do número que tem zero. É só fazer um quadrado do 2. Quadrado de 2 é 4, então depois aumentem 2 zeros, porque é como se fosse, 20 é como se fosse 2 vezes 10. Então, fica 2 ao quadrado que é 4 e 10 ao quadrado que é 100. Então, 100 vezes 4 vai dar 400. Perfeito, então, vamos ter aqui 20 mais 3 ao quadrado, que vai dar 23, mais, perdão, que vai dar 20 ao quadrado, que é 400, mais o que? A regra diz o que? É mais 2 vezes, quanto é que dá 20 vezes 3? 20 vezes 3, é só fazer 3 vezes 2, que dá 6, então com aquele zero vai dar 60, só que temos que fazer 2 vezes, então vai dar 120, depois 3 ao quadrado, que dá 9, logo, quanto é que dá 400 mais 120 mais 9? 400. Esse 1 soma com esse 4 fica 500. Depois 529. Então esse aqui é o resultado de 23 vezes 23, ok? Perfeito. Então, agora, meus senhores, nós já trabalhamos com números. Já trabalhamos com números inteiros. Vamos agora entrar no mar dos números fracionários, aqueles números com vírgulas que vocês mais temem. Vamos agora entregar as dicas para resolver esses números fracionários. Let's go! Opa! Que mal, hein? Que mal. No telefone não está a sair corretamente, mas deixa-me ver aqui no computador. Que número é este? Um minutinho só. Ok, aí é o 4,2 dividido por 4. Está assim. 4,2 dividido por 4,14. Então, aqui eu digo a seguinte coisa. Eu dou a seguinte dica. Use a criatividade. Vamos começar assim. Senhores, geralmente, esses exercícios com vírgula, geralmente saem mais para física, né? São exercícios lá, quando vocês estão a estudar física moderna, tem muito cálculo com divisão, com números com vírgula. Na matemática, nem tanto. A matemática é muito mais intuitiva. Usam-se aquelas dicas que eu dei para os números inteiros. Mas para quem vai fazer física, é muito importante saber dividir e multiplicar números com vírgula. Então, a primeira dica é use criatividade. Se vocês forem a perceber, o 4,2... E eu já expliquei, quando é 2, vocês têm que perceber que aqui é como se fosse 20, né? Aqui, vocês vão usar criatividade. Claro, eu depois vou explicar como vocês podem fazer para encontrar números exatos. Mas a primeira dica para vocês não perderem tempo é usar criatividade. E essa criatividade, qual seria bem mesmo? Vocês estão a ver 4,2 e estão a ver embaixo 4,14. Esses números são quase próximos, quase mesmo. Só que o número de cima é um pouquinho maior que o número de baixo. Então a divisão é quase 1. Ok? Isso aqui, se nós formos a escrever, é aproximadamente 1. Mas não pode ser exatamente 1, porque para ser 1, teria que ser 4,14 sobre 4,14. Então não pode ser, porque aqui sim daria 1. Mas, como ali nós temos 20, não pode ser 1. Então, vocês vão procurar um número muito mesmo próximo de 1. Pode ser o 1,02 ou o 1,03. Tanto faz, não importa. Vocês não precisam encontrar um número exato. Sabe por que vocês não precisam encontrar um número exato? Porque mesmo no exame, os números são arredondados, não são exatos, porque não há uma máquina de calcular, certo? Na física, por exemplo,
quando vocês estiverem ali na física moderna, a calcular a divisão, o resultado pode dar 1,0338, por exemplo, e depois eles colocarem 1,03, certo? E geralmente as opções que vão aparecer ali são 2, 1,05. Imagina que você calculou usando essa dica de criatividade e você calculou, deu 0,3. Mas os resultados ali vão dar 1,5 e 1,83. Senhores, qual é o número mais próximo do 1,03 que você tem? É esse aqui. Então, é óbvio que você vai escolher esse. De jeito nenhum. Tirem isso da vossa cabeça. Eles nunca vão dar alternativas assim. 1,03, 1,02, 1,05. Não existe. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Eu dou aula já há muito tempo. Há mais de 5 anos. Isso não existe. Eles nunca vão colocar um exercício que uma alternativa é 1,03, outra é 1,02. Não, não vão. Vão colocar números totalmente dispersos, tá bem? Então vocês usem a dica. Dividam. Vocês estão a ver que os números são próximos, dividam, ok? Perfeito. Então, eu agora inverti. Antes era 4,2 por 4,14. Eu agora coloquei 4,14 em cima e 4,2 embaixo. Então, aqui a coisa é óbvia. O número maior agora ficou embaixo. Mas, ainda assim, eles são quase iguais. Então, esse número tem que estar próximo do 1. Só que tem que estar abaixo do 1 agora e não acima de 1. Então, vocês vão usar criatividade e vão escolher 0,97, 0,96, 0,95, 0,99, 0,98. Qualquer número serve. E eu tenho certeza que no exame vai ter um número próximo desses. Então vocês apliquem esse número. Até porque numa das minhas resoluções de física, eu uso essa técnica de dividir o número. Porque por exemplo, lá a constante de Planck. A constante de Planck é 4,14 vezes 10 elevado a menos 15. Tem um exercício, exatamente um exercício desse, que tem que vocês têm que dividir, quase todos os números, né? Que vocês têm que dividir números próximos. Então eu usei essa dica que eu estou a usar agora, não usei máquina de calcular e foi bater o número certo, certo? Então usem essa dica. Agora temos 82, 8,2 dividido por 4,2. Senhor, esses números são... O 8,2 é quase o dobro do 4,2. Para que fosse o dobro, tinha que ser 8,4. Mas não é. Mas está muito próximo do dobro. Quer dizer que essa divisão tem que estar muito próximo de 2. Porque 8 por 4 é 2. Então, o 8,2 dividido por 4,2 tem que estar muito próximo de 2. Só que, porque o dobro de 4,2 é 8,4 e ali nós temos 8,2, a divisão estará um pouquinho abaixo de 2, não será exatamente 2, estará um pouquinho. Se nós tivéssemos 8,5, então estaria um pouquinho acima de 2, seria 2,0 ou alguma coisa. Então, usando essa criatividade, nós vamos ver que aqui vai dar 1,97, próximo disso. Eu até nem devia ter colocado igual aqui, devia ter colocado aproximadamente, porque estamos a usar essa dica de criatividade, certo? Então, agora, para os mais teimosinhos que não querem usar aproximação, querem números taxativos, aqui vai a dica mestre. Lembram do que eu encontrei aqui? Eu encontrei 1,02 usando a técnica de criatividade. Agora, o resultado verdadeiro é 1,014, que é 0,14. Não dá para arredondar isso aí para 1,02. Não dá. Mas ainda assim é um número próximo, usando criatividade. E você não perde tempo no exame. É tic-tac. Agora sim, você vai ter que perder um pouco de tempo, mas
vais encontrar números exatos. Se vocês fossem me perguntar qual método eu aconselho, eu prefiro o de criatividade porque é muito mais rápido. Você olha o número e pá, bateu, morreu, certo? Mas muito bem, o que vocês vão fazer para fazer divisão de números? E esta dica serve para quaisquer números, não precisam ser números próximos, para quaisquer números. A dica é a seguinte: multiplique por potência de 10, tanto no numerador assim como no denominador. O que é que nós estamos a fazer na verdade? Você tem 4,2, aqui 4,14. O que eu estou a dizer é, multipliquem aqui por 10, na verdade multiplicamos por 100, e aqui também multiplicamos por 100. Vocês sabem que isso corta com isso, né? Então nós só vamos multiplicar para facilitar nossos cálculos. Um 0 passa o 2 para frente, o outro 0 aumenta, faz 420, e aqui vai ficar 414. Ok, foi o que eu fiz para dar isso aqui, certo? Então, não menti nada, podemos fazer isso, perfeito. Então, vamos apagar isso e vamos calcular. Então, como é que nós vamos calcular isso para dar número exato? Vamos usar contas verticais. Para quem nunca aprendeu conta vertical, é o momento agora. Nas contas verticais, vocês colocam aqui um traço assim e o outro assim. Deste lado aqui esquerdo, vocês colocam o número que vocês querem dividir, o 420. Desse lado direito, vocês vão colocar o número que está a dividir, o 414. Agora vocês vão se perguntar, qual é o número que nós podemos usar para multiplicar 414 e dar 420? O próximo. É óbvio que esses números, como são próximos, você vai usar 1 para dar próximo. Porque se você usar 2, vai dar 800 alguma coisa e vai passar o 420. Nós não queremos isso. Então, eu já tomei liberdade de colocar vírgula antes de dizer porque. Ok, perfeito. Então, vamos lá. Multiplique esse 1 com esse 414. Depois, o resultado vem colocar aqui só que com menos. Vai ficar 414. Agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer a subtração. Como aqui é 0 menos 4, vocês não tem como subtrair 0 menos 4. Então, vocês vão emprestar, vão fazer esse 0 como se fosse 10. Vão fazer 10 tirar 4, 6. Depois, esse 2 aqui vão subtrair, vão cobrar aquela casa que vocês emprestaram. É 2, vão tirar... vocês vão tirar o 2, vão tirar 1, vai ficar 1. Então, logo agora vai ser... Esse 2 já não é 2, é 1, é tipo 1. Então vai ser 1 com esse 1, que vai ficar 0. Então põe 0 aqui. E depois 4 menos 4 também é 0. Quer dizer que o resultado disso vai dar 6, certo? Ok, já sabemos que o resultado disso vai dar 6. Então, qual é o número que podemos multiplicar 414 para ir dar 6? Nenhum, óbvio. Então, nós vamos fazer aqui, vírgula. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Quando você não tem nenhum número, você empresta zeros para o 6, certo? Então, vamos lá apagar esses zeros aqui. É 6. Nós vamos emprestar zeros. Depois da vírgula, você só pode colocar zero aqui se você emprestar a casa 2 vezes. Qual é o número, por exemplo, que podemos usar para multiplicar... 414 para dar 6? Nenhum. Então, coloquem 0 aqui. Qual é o número que podemos... Só usei uma casa, então não posso pôr 0 aqui, tá bem? Qual é o número que podemos usar que multiplicado com 414 vai dar 60? Nenhum também, porque 60 é menor. Então, agora sim, vamos emprestar mais uma casa e aqui vamos pôr 0. Já podemos, ok? Atrás da vírgula tem que ser dois empréstimos. À frente da vírgula, um empréstimo. Qual é o número que multiplicado com 414 vai dar 600? É 1, óbvio. Sabe por quê? Porque se eu multiplicar por 2, vai dar 800. 800 já passa a 600. Não, é 1. 1 vezes esse 414 vem para aqui. Façam a mesma coisa. Emprestem porque é 0, vai ficar 6. Aqui, como é 0, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer
10, só que vão tirar uma casa, aquele que vocês emprestaram fica 9, e depois vão tirar no 9, vai ficar 8, tá bem? 8. Então, no fim, vão fazer aqui, como nós tínhamos emprestado uma casa, vamos fazer aqui no 6, no 6 vamos tirar uma casa, vai ficar 5, e no 5 tirar 4, vai ficar, falei 5 tirar 4, 5 tirar 4 vai ficar 1. Então o resultado disso vai dar 186. Qual é o número que multiplicado com 414 vai dar 186? Nenhum. Então acrescentamos uma casa aqui e depois nos perguntamos qual é o número que multiplicado com 414 vai dar 1860. Se nós multiplicamos por 1, está muito atrás. Se multiplicamos por 2 vai dar 800 alguma coisa. Se multiplicamos por 3, perdão, vai dar 1200 alguma coisa. Se multiplicamos por 4 vai dar 1600 alguma coisa. Então tem que ser 4, porque se multiplicamos por 5 já vai dar 2000 alguma coisa, já passou, então tem que ser 4. Então se nós continuamos, isso aqui é um número com uma dízima não periódica, é um número irracional. Então se nós continuarmos vamos ter um monte de número, não há necessidade de continuar. Geralmente você calcula até 2 casas e está bom, tá bem? E é aquilo que eu disse, usem a dica de criatividade, senhores. É mestra aquela dica, não falha, vai vos dar um número bem aproximado, tá bem? Então para quem queria calcular taxativamente seria assim, e é óbvio que nós não vamos calcular todos os números, senão eu vou ficar aqui 20 horas de tempo ou até amanhã, né? Perfeito. Então é isso. Multiplicação com números fracionários. Agora, multiplicação. Como é que nós vamos fazer multiplicação? Na multiplicação, nós vamos usar aquela regra também de multiplicar os números por múltiplos, por potências de 10. O que é que nós vamos fazer aqui? Estão a ver, a dica é assim, empreste casas para a operação e cobre no final do resultado. Vejam, quantas casas existem atrás da vírgula para 3? Então, vamos emprestar casa, vamos fazer 103. Aqui no 4, quantas casas existem depois da vírgula? 2. Então vamos emprestar mais 2 casas. Vamos fazer 423. Quantas casas eu emprestei aqui? 2. Quantas casas eu emprestei aqui? 2. No fim eu vou comprar 4 casas, meu senhor. Coloca aqui 4 casas que têm que ser cobradas. Então qual vai ser o resultado disso? O resultado disso, vocês vão fazer contas verticais. Podiam muito bem também fazer aquela dica que eu já falei, que é o 100 mais 3, né? Porque 103 é 100 mais 3. Então, multiplicavam aqui por esse número aqui por 100, depois por 3 e saíam do barulho. Mas podemos fazer contas verticais também um pouco rápido. Então, vamos fazer 3 vezes 3, 9. 3, aqui, primeiro, vocês sempre vão multiplicar esse número com todos esses aqui, né? 3 vezes 3... 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 12. Então, como é o último número, não vai nada. Então, depois, 0 vezes qualquer número é 0, 0, 0. Porque 0 vezes 3 é 0. Não há barulhos aqui. Depois, por fim, temos 1 vezes... Multiplicar qualquer número por 1 é colocar esse mesmo número. Então, vamos colocar aqui 3... repetir aquele número. Então vamos, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 4 é 4. Então agora é a hora de somar esses números aqui na vertical. Então 9 com 9 vai dar 9 com 0, porque não tem nada aqui embaixo, vai dar, deixa eu tirar essas coisinhas aqui, vai dar 9. 0 com 6 vai dar 6. 3 com 0 com 2 vai dar 5. E depois 2 com 0 com 1 vai dar 3. E por fim temos o 4 sozinho. Então esse aqui seria o nosso resultado. Mas não é esse o nosso resultado verdadeiro.
Porque nós emprestamos casas para a operação, então temos que cobrar. Quantas casas temos que cobrar? 4. Então vamos agora cobrar 4 casas. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. E o que é cobrar, senhores? Cobrar é passar essas casas para trás da vírgula. Espero que essa dica tenha ficado. Espero que vocês matem exercícios com vírgula na multiplicação, que isso não seja problema para vocês. Essa é a nossa dica, ok? Para multiplicação de números fracionários. Já vimos divisão de números fracionários. Qual é a dica? Vamos resumir. Qual é a dica de divisão de números fracionários? Usem, por favor, usem no exame, usem criatividade, não tenham medo. Pensem no número. Esse número aqui, está um pouquinho, tá mais perto de... Eu vou vos dar mais uma dica. Vejam lá. Imagina que eu quero dividir 3, 7,5 por 3. Senhores, ou por 3,2. Vamos lá separar o 7. O 7 seria 6 mais 1, não é? Certo? 1,5, por exemplo, por 3,2. Mas esqueçam um bocadinho esse número aqui, esse 1,5. Dividam esse 2 aqui atrás. Esqueçam um bocadinho. Dividam 6 por 2, não dá 2. Depois 3,5 por 2, não dá 0,5. Então isso daria 2,5. Quer dizer que esse número aqui, o 7,5 dividido por 3,2, é aproximadamente a 2,5. Só que tem que ser um pouquinho mais para baixo do que 2,5 por causa desse 2 que está aqui embaixo. Então vocês matam a charada como? Se fosse 3 seria... é isso? Sim, se fosse 3 seria 2,5. Mas por quê? Porque é 3,2, tem que ser um pouquinho abaixo de 2,5. Então vocês poderão colocar aqui 2,2 ou 0,3, alguma coisa. Usem criatividade. Tá vendo? Vamos fazer em tempo real. Vocês pegaram na máquina de calcular, provavelmente vai dar 2,2 ou 2,3 ou 2,4, qualquer coisa, certo? Então usem criatividade, não tenham medo de usar, porque os números, as alternativas estarão muito distantes uma da outra, tá bem? Ok, temos aqui como um bônus, para quem nunca entendeu notação científica ou numeração científica, como nós colocamos os números na numeração científica. Numeração científica é aquela coisa de base 10, tipo um número assim, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Para quem nunca entendeu, para quem já entendeu, para quem sabe numeração científica, basicamente a nossa aula de dicas foi essa. Já aprendemos como trabalhar com números fracionários, como trabalhar com números especiais, como trabalhar com números inteiros. Então, isso vai fazer mais sentido quando nós estivermos a aplicar exatamente no exame, vocês já verem as coisas a acontecer. Mas agora isso aqui é um bônus para quem não entende numeração científica, porque isso aqui é muito usado na física, né? Existem cálculos matemáticos também usam-se. Então, é um bônus, certo? Perfeito. Vamos lá. Numeração científica. Para começar, já quero vos mostrar o que é numeração científica e o que não é numeração científica. Eu coloco um certo para o primeiro, para vos mostrar, para vos dar a entender de que isso aqui é notação científica. E isso aqui não está correto. Vocês não colocam uma notação científica desse jeito. Alguns de vocês devem estar se perguntar, mas por quê? Por que não dá para colocar desse jeito e colocamos desse jeito? É que a primeira regra na notação científica é que o número que fica aqui à frente tem que ser um número, vamos chamar esse número de A, né? Vamos chamar esse 4, por exemplo, de A. O número que fica aqui tem que ser um número menor ou igual a 9 e maior ou igual a 1. De jeito nenhum pode ser 10, pode ser 11, 15, 555. Não! Tem que ser ou 1 ou 2, pode ser 2,33, não tem problema. Mas o número que fica à frente da vírgula tem de ser um número que esteja entre 1 e 2. É por isso que, como aqui tem 40, não está certo. Não está certo.
Ok? Não está certo. Vamos voltar para aquele slide. Não está certo pôr 40 aqui, senhores. Não está certo. Então tinha que ser 4 vezes 10 elevado a menos 4. Opa! Isso quer dizer, Dani, que este número é o mesmo que esse? Sim, quer dizer exatamente isso. Como assim? Para você que não sabe como assim, é só prestar atenção porque vamos explicar logo no slide a seguir. Viram ali, vocês tinham... Vamos usar estes números como comparação. Vocês tinham 4 vezes 10 elevado. Vamos lá usar a caneta branca, pá. Por que não? Vocês tinham ali 4 vezes 10 elevado a menos 4. E vocês tinham 40 vezes 10 elevado a menos 5. Que eu disse que é o mesmo número, estes dois são iguais. Mas como? Estão a ver aqui onde tem essa bolinha aqui? Eu explico o que esse expoente quer dizer. Primeiro, para quem ainda não entendeu, porque nem sabe o que é notação científica. Notação científica é quando você coloca um número vezes base 10, ok? Vezes esse 10 aqui, que tem uma potência, que pode ser esse 10. Esse 10 sempre tem um número em cima. Então, eu explico aqui que esse número que está aqui, quando é negativo, vocês têm que interpretar ele como sendo isto que eu escrevi aqui. Ele quer dizer, qual é a posição do 4? 4 é esse número aqui, que está aqui à frente. Qual é a posição do 4 depois da vírgula? Então, se nós fôssemos colocar ele na forma decimal, esse 4 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o que vocês como vocês devem interpretar isso é o seguinte. Qual é a posição deste 4 quando eu transformo esta base 10 em numeração decimal? Conforme vocês estão a ver aqui, como aqui é 4, quer dizer que ele está na posição 4. Então, depois da vírgula, então vamos pôr 0, vírgula. Agora, contem lá. Primeira posição, como não tem nada aqui, aliás, esse 4 está na posição, tem que estar na posição 4 depois da vírgula. Então, quer dizer que a frente dele tem que estar. A frente dele tem que estar 0, 0. Aqui é a posição 1, posição 2, posição 3. E aqui está escrito 4. Então, na posição 4, você tem que colocar o 4. Ok? Ok, vamos explicar isso melhor com outros números. Imagina que temos 4,25 e temos 10 elevado a menos 4 de novo. Este menos 4 explica para você, qual é a posição deste 4 aqui. Depois da vírgula, tem que estar na posição quando? Então, vamos fazer 0, 0, 0, 0. Então, agora é a posição 4. Então, você coloca aquele 4, depois coloca os outros números. Certo? Então, é assim como fica a numeração científica. Então, se nós... Numeração científica não, na numeração decimal. Se nós quiséssemos passar isso para a numeração científica, era só fazer o quê? Era só contar. Qual é o primeiro número? É esse aqui. Ok, esse número tem que ficar à frente. E depois, o resto dos números que estão atrás dele ficam atrás da vírgula. Agora, conta. Ele estava aqui em que posição depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, estava na quarta posição. Então, vezes 10 elevado a menos 4. Perfeito, já está. Voltamos para esse número aqui. Certo? Certo. Então, e quando o número for positivo, Dan? Quando o número for positivo, ele agora quer dizer outra coisa. Quer dizer, quantos valores existem atrás do 4? Certo? Você tem 4 vezes 10 elevado a 5. Neste caso, vocês vão ter 4 vezes 10 elevado a 5. Quantos números devem estar depois do 4? Devem estar 5 números. Perfeito. Então, como não tem nenhum número aqui na vírgula, os números que vão estar aqui serão 0, 0, 0, 0, 0. 5 números. Ok? Então, é assim como nós transformamos esse número para o formato decimal. Vamos dar mais um exemplo. De novo, se nós tivéssemos 4,23 vezes 10 elevado a 5, como é que ia ficar? Muito bem. Quantos números existem depois do 4? Existem 5, senhores. 5 números, cada desses 5. Quais serão? Primeiro serão esses dois, 25. Como já usamos 23, né?
como já usamos duas casas, só faltam mais 3 casas, então 0, 0. Então esse seria um número no formato decimal. Agora, imaginem que vocês querem passar esse 2 para frente da vírgula, por algum motivo. Vocês querem passar ele para ser 42,3. O que vai acontecer com esse expoente aqui? Vejam uma coisa. Se você tem que ter 5 números atrás do 4, se eu passo um número para trás da vírgula, agora devem ser somente 4 números depois dessa aqui. Certo? Porque tem que ter... Porque aqui tem que ter 5 números depois do 4. Então, como eu passei uma casa para frente, eu já usei uma casa depois do 4. Então, quer dizer que só sobraram 4 casas. É por isso que quando você passa um número para frente, só vão sobrar 4 casas. Porque esse 2 usou uma casa. Se você quiser passar o 3 para frente também, vai ficar 4, 2, 3. Como eu já usei 2 casas, então só sobraram 3 casas, ok? Então, como é que seria já com números negativos? 4,23 vezes 10 elevado a menos 4. Se você quiser passar o 2 para frente da vírgula, vai ficar quanto aqui? Aqui vai ficar menos 5. Por quê que vai ficar menos 5? Lembram? Isso quer dizer qual é a posição do 4 depois da vírgula, certo? Então, agora a posição do 4 foi ferida depois da vírgula. Quem vai estar na posição 4 agora é o 2. Porque vamos lá trabalhar esses números aqui. Então, o que é que vai acontecer? Quer dizer, o 4 agora vai estar... Opa, me desculpem, eu apaguei sem querer, mas vamos lá. Era 4,23 vezes 10 elevado a menos 4, né? Então eu estava a dizer que se passarmos o 2 para frente, vamos ficar com menos 5 aqui. Por quê? Porque agora, o primeiro número, este 2, nós sabemos que o 4 não pode ser ferido. Se esse número é igual a este, nós sabemos que o 4 tem que estar na posição 4 depois da vírgula, não é isso? Então quer dizer que ele tem que continuar a estar na posição 4. Então o 2 vai ter que estar na posição 5, porque é sempre o primeiro número que está atrás da vírgula aqui, depois da vírgula aqui, deve estar nessa posição que está aqui. Então vamos lá colocar isso. Vai ficar o que? 0,000. Quem tem que estar na posição 4 é esse aqui. O 4. Depois na posição 5 temos que ter o 2 e depois o 3. Certo? E aqui é a mesma coisa. 0, 0, 0, 0. Depois o quê? Depois 4, 2, 3. Certo? Então, malta, sobre dicas para resolver exercícios de exame de admissão sem máquina calculadora, isso é tudo, ok? Muito do que vocês vão encontrar tem a ver com o que nós demos aqui, com essas dicas que nós demos aqui. Multiplicar números por 5, dividir números por 5, desmembrar números, se é 1550, separar em 1500 com 50 para poder operar. Essas são as dicas. Então, se vocês usarem isso, com certeza vai se tornar muito mais simples fazer os vossos cálculos do que sem essas dicas. Então, eu espero ter ajudado, eu espero ter dado coisas que vocês ainda não sabiam sobre resolução de exercícios, tanto com números inteiros, tanto com vírgulas, para vocês se sentirem muito mais confortáveis para resolver os exames. Então, malta, é isso. Vemo-nos na próxima aula e yes, peace.